Paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos, na lição de número 5. E o tema desta lição é os inimigos do cristão, ou seja, o meu e o seu inimigo. Aqueles que tentam fazer o quê? Tentam fazer parar a nossa caminhada. É isso que nós vamos falar. O tema geral da nossa lição, nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança até chegar ao céu. Lembrando que nós dividimos esta lição em 3 pontos, 3 partes. A primeira parte do capítulo das lições 1, 2 e 3, que nós vamos falar a respeito do princípio da caminhada, desde o momento que você aceita Jesus, certo? O princípio da caminhada. A segunda parte, que vão das lições 4 até a lição 10, que nós vamos falar sobre a caminhada em si, certo? O trajeto. E as lições 11, 12 e 13, que nós vamos falar do quê? Da nossa chegada. Quando nós chegaremos lá. Então é muito importante que você continue conosco, estudando, né, lição por lição. Se você ainda não estudou as demais lições, entra aí. Nós temos uma playlist aqui na nossa descrição. Tem todos os vídeos dessa série, tá? Entra lá e assiste, ok? O texto áureo da nossa lição, ela vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 25 a 26. A verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em todas estas coisas, em Cristo, somos mais do que vencedores. Então essa daí é a nossa leitura diária e a nossa verdade prática e o nosso textual. E por que é importante nós frisarmos isso? Porque assim, a partir do momento que você tomou a decisão de servir a Jesus, você automaticamente é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, você não é mais quem você era. Você é uma nova pessoa. Só que essa nova pessoa, ela vem com seus velhos hábitos, a sua velha maneira de ser, os seus velhos costumes, e você precisa mudar. Lembra que na lição de número 4, né, nós falamos sobre como se conduzir na caminhada, esta mudança de atitude, mudança de mentalidade, a ideia de metanoia, que é mudança de mente. Ou seja, irmãos, nós precisamos compreender que para nós vivermos esta vida cristã de uma forma que glorifique ao Senhor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E aí fala não somente de mudar a mentalidade, mas mudar a nossa forma de andar. Andar, nós estudamos já na lição 4. Fala do nosso mover-se na direção do Senhor. Tá? E só que o que acontece? Como? Da mesma forma que nós temos o Senhor que nos ajuda, nós temos os inimigos da obra de Deus, certo? Nós temos o inimigo da obra de Deus, que vai tentar nos fazer parar, e este é o centro da nossa lição, e é aqui que nós começamos. Para nós termos um bom aprendizado, eu preparei para você um material em PDF, certo? Da lição de número 5. Toda lição eu preparo um material para você, certo? Para te ajudar. Veja bem, não é para você dar aula com ele, é para você preparar a sua aula. Isso daqui são subsídios. Esse vídeo e outros que você assiste e outros materiais são subsídios para a preparação da sua aula. Nesse material aqui, muitos versículos, material teológico, foi um trabalho de garimpagem muito árduo para trazer para você um bom conteúdo. Quer adquirir esse material? Gosta das minhas aulas? Gosta do material? É só entrar
Aqui na descrição do vídeo, tem um link que é do meu WhatsApp. Você clica ali, você vai ser direcionado diretamente para o grupo do WhatsApp e eu vou fornecer para você com 10 dias de antecedência. Então você tem bastante tempo para estudar o material do, da aula, certo? Esse material da lição de número 5, eu vou disponibilizar ele para você no dia 24 de abril, certo? E você vai dar aula dia 5 de maio. Então você tem tempo para estudar, tá? E todo dia eu disponibilizo este cardzinho aqui, certo? Este cardzinho é a leitura diária. Todos os dias, uma leitura diária, uma foto bonita, ilustrada, como essa daqui, para que você possa ter aí, movimentando a sua classe, animando seus alunos, para que quando chegar no domingo, eles estejam afiados para participar da aula com você, tá? Então vamos lá. O primeiro inimigo do cristão, o diabo, é o nosso primeiro tópico. E o primeiro subtópico, ele já começa entrando de sola. O diabo é real, certo? O diabo é real. Das grandes artimanhas do maligno nesses últimos tempos é fazer com que as pessoas não acreditem nele. Interessante isso, né? O diabo está fazendo que as pessoas desacreditem dele, mas ele não deixa de ser o opositor da humanidade. Ele continua se opondo, mas ele está ficando cada vez mais familiar. Nós temos hoje na televisão um seriado chamado Lúcifer, que é exatamente falando do diabo. Imagine um seriado falando do diabo. Nós temos uma série de quadrinhos, nós temos filmes chamado Hellboy, certo? Que é exatamente o filho do diabo. E nessas histórias, são pessoas boas. Na série Lúcifer, é um cara bem apessoado, é um cara inteligente. No Hellboy, ele não tem uma aparência atrativa, mas ele é quase um super-herói. Então, a ideia do diabo é fazer o quê? Que as pessoas desacreditem que ele é essa pessoa tão malévola que a Bíblia está dizendo. Mas deixa eu falar para você. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo de Deus. E isso é fato, certo? É real. E a Bíblia vai deixar isso muito claro. Por exemplo, você vai para o livro de Jó. No livro de Jó, você vai ver Deus conversando com o diabo. Deuteronômio 32, você vai ver Deus escondendo, através de Miguel, escondendo o corpo de Moisés, para que o diabo não ache. Então a Bíblia toda vai dizer que o diabo é real. Nós vamos para os evangelhos, nós vamos ver o quê? No momento do batismo, no momento da... Jesus está no deserto. Jesus traçando um diálogo com o adversário. Ou seja, ele é real. E nós precisamos ter isso bem claro, que o diabo não é uma parte da personalidade de Deus. Porque nas filosofias orientais existe o yin e yang, certo? Que é aquele símbolo, né, que é comum, que é como se fosse duas vírgulas complementares, uma preta e uma branca, que na preta tem um pontinho branco, que na branca tem um pontinho preto, e ele quer dizer que assim, que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem. Não é assim. Mal é mal. O diabo é o diabo. O diabo, ele é real e não apenas uma parte da personalidade de Deus ou um ser que Deus criou para fazer mal. Não, irmão. O diabo, ele é a personificação do mal. O diabo, ele é real. E o que ele tem feito ultimamente? Ele tem se travestido em anjo de luz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele se tem travestido de anjo de luz, para quê? Para enganar os incautos. E isso a Bíblia traz muito clara quando vai tratar dos nomes do maligno. Primeiro nome, Jó capítulo 1, versículo 6, Satanás, traduzido, opositor. Apocalipse 12, 9, diabo, caluniador. 2 Coríntios 11, 3, serpente, que traz a ideia de enganador.
Mateus 4:3, tentador. João 8:44, pai da mentira. Ou seja, o diabo, ele é real, certo? O diabo, ele é real e nós não podemos perder esta visão. Segundo subtópico, a descrição de Satanás. Primeiro, Satanás, ele é, grave que eu vou falar para você, ele é uma pessoa, pessoa no sentido de ter vida, de ter personalidade. Ele foi criado, certo? Um ser exaltado, ele foi criado por Deus, certo? E o nome que dão a ele é Lúcifer, ou seja, anjo de luz, aquele que brilha. Então, ele é considerado como se fosse uma estrela que, mesmo diante do sol, ele não se apaga. Tá? Então, é a ideia que tornou ele esta pessoa tão conhecida, certo? No mundo celestial, ele tinha, nós vamos ver daqui a pouco, ele tinha uma função extraordinária. Mas o que acontece? Vai dizer bem claro que, por haver iniquidade, por se achar iniquidade dentro do seu coração, ou seja, ele era uma pessoa, ele tinha suas responsabilidades, ele pensava, ele tinha liberdade moral, certo? Liberdade moral de escolher para que lado ele iria, o que ele iria fazer. Ezequiel capítulo 28, né? Versículos 13, 14, 15, 16, vai deixar muito claro isso. Então, ele era alguém que estava diante de Deus, criado por Deus. Ele era uma pessoa responsável pelo trono de Deus, e totalmente consciente, né? Todos os anjos, preste bem atenção, todos os anjos, eles têm o mesmo livre-arbítrio que nós, a decisão de escolher entre o bem e o mal. E aonde era? Qual era a posição de Lúcifer? A posição de Lúcifer era a mais exaltada possível. Onde ele estava? Ezequiel 28:13. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Não no Éden aqui na Terra, mas o Éden trazendo a ideia do monte de Deus, no lugar de Deus, a habitação de Deus. Tá? Dá uma olhadinha em Isaías 6, Ezequiel 1. Então, o lugar dele era no monte de santidade de Deus. Ele andava nas pedras afogueadas, pedras brilhantes, ou seja, ele estava diante de Deus. Qual era o lugar dele? Era a presença de Deus, certo? E isso, irmãos, isso é muito claro. E qual a posição, qual a função dele? Ele era denominado como querubim da guarda ungido. Veja bem, querubim já fala de uma, no nosso entender limitado e humano, né, de uma das mais altas patentes, né, esferas das regiões celestiais, porque eles assistem diretamente diante de Deus. Veja que quando Deus manda que faça a arca, ele manda que faça o quê? A representação de dois querubins cobrindo a arca. Ou seja, fala desta posição de guarda da presença de Deus. E ele não era simplesmente um querubim, ele era um querubim ungido. A palavra ungido, né, no hebraico machia e no grego Christos, fala de algo elevado, algo que foi separado. E qual era a função dele? Era exatamente estar na presença de Deus, era servir diante de Deus. Mas no versículo 14 de Ezequiel 28, vai dizer assim, que ele vai dizer consigo, estabelecerei. Ou seja, eu irei preparar os meus domínios. Estabelecerei o meu trono, aonde? Acima do trono de Deus. Ou seja, ele não se contentou aonde ele estava, ou seja, ele tinha livre-arbítrio, ele tinha decisão moral, certo? Ele sabia o que estava fazendo, ele não era uma máquina, ele não era como os animais que apenas reagem aos seus instintos, não. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava fazendo. E ele tomou a decisão de abandonar o seu posto e assumir que ele desejava chegar acima de Deus. Então,
ele perdeu a sua posição. Por quê? Porque ele decidiu ser superior a Deus. Ele abandonou o seu posto para seguir o seu próprio coração. E o nosso terceiro subtópico vai falar assim: a identidade do inimigo. Primeiro, eu separei alguns subtópicos aqui dentro para a gente poder compreender. Primeiro, ele é um ser espiritual. Vá lá para o livro de Jó, vá lá para o livro de Zacarias, você vai ver, ele é um ser espiritual. É um ser vivo, no sentido de ter a vida de Deus ter dado a vida a ele, mas ele é um ser espiritual à semelhança dos anjos, de tal maneira que em Jó 1:6 ele se apresenta diante do Senhor junto com os anjos de Deus. É por isso que você vai ver que ele tem grande locomoção, né? Ele é rápido, ele não é onisciente nem onipresente, mas ele tem condições de se mover com agilidade. Não só ele, mas todos os anjos e os anjos que o acompanharam também. Ele é um ser criado, vamos frisar isto. O diabo, Satanás, é um ser criado, o único que é incriado é o Senhor nosso Deus, que nunca teve início e nunca terá fim. Todos os seres, anjos, demônios, homens, são seres criados. Quem são os demônios? São os anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Ou seja, todos eles foram criados. Ele é um ser criado. E ele é um ser dotado do quê? De personalidade. Tá? Isso é muito importante você compreender. Tá? Eu estou frisando para você aqui. Fala para os seus alunos, ele tem personalidade, certo? Ele sabe quem ele é. No livro de Jó, ele deixa muito claro, ele é espiritual, tudo bem, mas ele tem sua personalidade. Ele vai travar um diálogo com o Senhor, certo? Na verdade, serão dois diálogos, tá? No primeiro diálogo, ele vai pedir para tirar tudo. Quando ele vê que não consegue, ele pede para tocar na carne de Jó. No primeiro diálogo, o Senhor não permite que o maligno ele toque em Jó. Tá, Jó perdeu tudo. No segundo diálogo, o Senhor permite que toque na carne de Jó, mas não permite que lhe tire a vida. Ou seja, o maligno, ele sabe, ele é astuto, ele tem pensamento, tem raciocínio. Então, a característica dele, certo, é esta personalidade, certo? E ele sabe tudo o que acontece no nosso tempo. Ele conhece a nossa terra. Ele vive a peregrinar por ela. Paulo vai dizer que nós temos que tomar cuidado com os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2:11, Efésios 6:11, deixa bem claro isso, tá? Então nós precisamos, irmãos, ter muito claro que o Senhor Deus, em todo o tempo, ele está nos guardando, ele está nos livrando e está nos mostrando quem é o nosso inimigo. Eu quero mostrar para você aqui, ó, chega bem pertinho. Eu coloquei aqui no nosso material em PDF uma videoaula do ano de 2020, certo? É a terceira aula do quarto trimestre de 2020, que nós estudamos sobre a natureza humana. Nós estudamos o livro de Jó, certo? E lá nós temos um bom material falando sobre o nosso inimigo. O nosso tópico de número 2, certo? Vai dizer assim: o segundo inimigo do cristão, a carne, certo? Daí nós temos 4 conceitos bíblicos que o nosso autor, certo, pastor Osel Gomes, traz. É o tecido muscular, nosso e dos animais, é o homem interior, é o homem segundo a sua fragilidade e mortalidade, certo? A nossa fraqueza como homem, a nossa mortalidade, e a quarta, que vai ficar mais próximo do que nós estamos estudando,
a nossa natureza humana e pecaminosa, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de carne, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar duas palavras, né? Que é soma e sarx. Nós vamos falar dela mais para frente. Mas o que nós precisamos compreender? Que a carne, normalmente ela fala de uma substância, certo? E, e, e esta carne, ela normalmente ela é tida como algo ruim, certo? Como algo ruim, como se nós estivéssemos em todo o tempo lutando contra a carne. E a carne fala de coisas ruins e o espírito fala de coisas boas. Mas deixa eu falar para você, depois da queda, tanto a carne quanto o espírito estão corrompidos, certo? É, a carne, ela expressa simplesmente os desejos da nossa alma, que a nossa alma, por outro ponto, ela influencia o nosso espírito. Preste bem atenção. Não sei se acontece com você, mas comigo às vezes acontece. Eu estou muito cansado, estou muito cansado. Trabalho, estudo. Chega num dia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar, certo? O que eu quero? Eu quero pegar o celular e fica lá, mexendo no celular o tempo inteiro. O que é isso? Isso é, a, é o espírito? Não. Isto é a minha alma, que é o centro das minhas emoções, que está sendo afligida pela minha carne, que está cansada, e a carne e a alma, elas estão persuadindo o meu espírito a sentar, relaxar e ficar na internet, ficar vendo coisas aí que não vão alimentar a minha alma. Então é muito importante nós termos isso em mente, tá? Que a carne não é má, má é o pecado que influenciou a nossa carne. Mas graças a Deus, que o Senhor nosso Deus, ele preparou um escape para isso, como que chama-se redenção em Cristo Jesus, tá? Então, a carne é tudo aquilo que milita contra a vontade de Deus. E como eu estava falando, nós temos duas palavras, certo, em grego, que fala sobre carne: soma e sars. O soma, dificilmente ele vai falar do lado pecaminoso. Ele fala normalmente do nosso corpo, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus veio em carne. Não é carne sars, que tem essa tendência ao pecado. É carne soma, certo? Que vai falar do nosso corpo. Já viu aquelas doenças? Doenças psicossomáticas, certo? Doença psicossomática. Psico de mente, soma de carne, áticas, né? De reveladas. Então, doenças da mente que se revelam através do corpo, psicossomática, tá? Então, o soma é o nosso corpo, certo? E não tem a ver com carne. Agora, a palavra SARS, ela fala exatamente da carne, certo? Da carne que ela é influenciada pelo pecado, tá? A carne que ela tem a tendência de viver longe de Deus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração do homem procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Este coração do homem está falando da onde? Da nossa carne. Está falando o quê? Está falando de SARS. Exatamente de SARS. Está falando desse desígnio do coração humano pelo pecado, a nossa natureza caída. E aí tem a ver tanto com a mente como com o corpo. Portanto, temos uma mente carnal. Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 2, versículo 18. A mente carnal, ela é tão prejudicial quanto a carne, porque ambas estão caídas.
E qual é a nossa perspectiva, que é o tópico de número 3, doutrinária da carne, certo? Que a carne, ela faz parte da natureza humana. Nós somos carne, certo? Nós somos pó, nós somos matéria. Esta matéria, eu sempre comento com os irmãos, que nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós temos 2 partes espirituais para uma parte carnal. Só que o, o espírito, o espírito e a alma, o corpo e a alma, eles se juntam contra a carne. O espírito e a alma, eles lutam para tentar, a alma e a carne, eles lutam para tentar desfazer a obra de Deus no nosso espírito. Então, tanto a alma quanto a carne, eles estão caídas, certo? Só que a carne revela os nossos pecados, certo? Os nossos pecados. Então é por isso que é importante nós termos esta noção, que não é o corpo que é mau. Isso daí é uma doutrina do gnosticismo, do cetismo, que vai dizer que a carne é má e o espírito é bom. Então a gente pode fazer tudo o que quiser com a carne, desde que conserve um bom espírito. Essa é uma linhagem que está entrando dentro de muitas igrejas evangélicas e, infelizmente, dentro das nossas, que se prega que o Senhor quer só o coração, que é só o eu interior, e o eu exterior pode se corromper. Não, irmãos, o Senhor nos quer por inteiro. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, que todo nosso corpo, alma e espírito esteja sendo conservado irrepreensível para o dia do Senhor, tá? Então é importante nós nos guardarmos por inteiro. E qual o nosso terceiro inimigo? O terceiro inimigo, que é o nosso terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão é o mundo. O mundo é contra nós. Não o mundo no sentido de cosmos. Nós temos aqui na nossa lição, pastor Osiel Gomes, ele separou 5 traduções de mundo. Salmo 24:1, a terra. 1 Reis 10:23, conjunto de nações conhecidas. Salmo de número 9, verso 8, e João 3,16, a raça humana. Romanos 1:20, o universo. E o que é o nosso alvo, João 12:31, 15:18, que vai falar daqueles que se opõem a Deus, toda a questão de oposição, tá? E aí, irmãos, aí nós vamos voltar o quê? Nós vamos voltar ao terceiro trimestre de 2023, quando nós estávamos falando do espírito da Babilônia, ou seja, esse espírito que milita contra Deus. Então, quando nós falamos de mundo, nós temos que interpretar que mundo o Senhor está falando. João 3,16, porque Deus amou o mundo, não amou o sistema contra ele, amou as pessoas, né? Amou as pessoas. E nós precisamos estar bem cientes. Jesus vai dizer em João 17:16 que a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Por quê? Porque a igreja não passa, a igreja ela é eterna, tá? E João diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí nós já engatilhamos o nosso subtópico 2, 3 níveis de vícios infames. Eu quero ler com vocês aqui, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. E diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tá?
Então já vamos traduzir uma palavra: concupiscência. Tá? Concupiscência quer dizer desejo desenfreado, sentimentos que você não consegue refrear. E nós temos três aqui. Primeiro, a concupiscência da carne. São todos os nossos desejos carnais que nós não conseguimos refrear. Por exemplo, desejo por dinheiro. Tem pessoas que vivem na ganância e fazem de tudo, literalmente de tudo, para ter dinheiro, certo? O que mais? Prostituição, pornografia, certo? Que alimentam a nossa carne, certo? Não só carne como físico, mas carne como alma caída, como a nossa parte caída, tá? E em Gálatas 5, 19 e 20, vai estar escrito bem assim, que a nossa carne, vai falar das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ou seja, coisas que nos fazem cada vez mais ligados à terra. Mas Gálatas 5:24 vai dizer assim: os que são de Cristo crucificam a carne, as suas paixões e concupiscência. Ou seja, eu sou de Cristo, então eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de Emerson, tomei a decisão de massacrar a minha carne. Eu tenho desejos pecaminosos, todos nós temos, mas qual a minha obrigação? É tomar a minha cruz. Tiago vai dizer em Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua, veja bem, a sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Ou seja, isso está dentro de nós, faz parte da nossa natureza caída. Responda para mim, você que tem filho, você ensinou teu filho a mentir? Você ensinou teu filho a jogar a culpa no coleguinha? Tenho certeza que não, mas ele faz naturalmente, porque isso faz parte da carne, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Fala o quê? Fala dos nossos desejos, né, irrefreados, aquilo que nos consome. Um negócio bem bobo. Eu gosto muito de chocolate. Eu amo chocolate, certo? Quer mandar de presente para mim, eu aceito. Eu amo chocolate. E o que acontece? Eu não sei pegar uma caixa de bombom e comer um só. A minha esposa pega a caixa de bombom e ela vai comendo. Eu não. Eu tenho que começar e terminar. Ou seja, esses são os desejos. Enquanto eu tô vendo, eu tô comendo. Tá? E eu sei que isso não me faz bem. Eu sei que isso faz mal. Mas isso tem a ver com a minha cobiça desenfreada. Tá? E aí nós vamos ter três casos que eu coloquei: Adão e Eva, Acã e Davi, que tomaram decisões baseadas nos seus olhos, no que eles viram, nesse desejo que foi gerado dentro deles de tal maneira que eles não conseguiram se controlar e se afastaram totalmente do propósito e da vontade de Deus. E a nosso terceiro ponto aqui, que nós estamos falando dos três níveis de vícios infames, né? Nós vamos falar sobre a soberba da vida. E isso é muito atual, com a ideia da hiperexposição, né? E principalmente os nossos jovens, não só os jovens, hoje é novo, é velho, todos, hiperexposição. Ou seja, é querer ser reconhecido, é querer aparecer e fazer de tudo para aparecer. E isto é muito preocupante. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo de tudo para aparecer. Tudo, literalmente tudo. Para que o seu nome seja reconhecido, para que ele seja aplaudido nas ruas, dentro das igrejas da mesma forma. Tá? A soberba da vida, ela fala da falta de humildade, né? Paulo vai escrever aos Filipenses que nós temos que, no capítulo 2, que nós temos que tomar o exemplo de Cristo, que se, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo. Tá?
E aí nós vamos ter problemas de consumismo, certo? O problema dos influenciadores do YouTube, né? Graças a Deus nós está diminuindo, mas nós tínhamos uma época que a criança ficava em bolinha e fazendo uma tal de slime, irmão. O meu filho e a minha sobrinha arrebentaram com o meu carro, com a tal de slime, e uma política de idiotilização, não existe a palavra, eu estou criando agora, das nossas crianças. E a criançada fazendo dancinha. Então, preste atenção. A soberba da vida vai falar exatamente deste ponto em que nós fazemos tudo para sermos reconhecidos, nem que seja a coisa mais horrível do mundo. E o nosso terceiro subtópico, para nós encerrarmos, vai dizer assim: vencendo o mundo. E só tem uma forma de vencer o mundo. 1 João 5,4. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá? Como nós podemos vencer o mundo? Vivendo em Cristo, tendo uma vida na presença de Cristo. Quer vencer o mundo? Quer vencer as dificuldades do mundo? Esteja em Cristo, viva em Cristo, se locomova em Cristo, tome a decisão de estar na presença de Cristo em todos os instantes. Irmãos, um dos grandes problemas que nós temos nesta geração é que nós estamos na televisão, nós estamos nos amigos, mas nós não estamos em Cristo. Tome a decisão de viver em Cristo e você vai ver que o Senhor lhe conduzirá em vitória. Amém? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula, aonde nós vamos estar falando exatamente das armas para vencermos o nosso adversário. Deus te abençoe. Até a semana.